alunos e alunas. Eu vou gravar esses vídeos aqui para a gente tratar um pouquinho sobre os temas trabalhados no volume 2, né, do PET de vocês, que é o chamado Plano de Estudos Tutorado. Vocês vão perceber aí que ele está com maiores divisões, né, de temáticas, de conteúdos e de semanas, né, então, portanto. Mas a gente vai continuar trabalhando com a mesma carga, com a mesma quantidade de atividades ao final, né? Vão continuar tendo as atividades complementares, então continuem atentos aí, tá? E façam o máximo aí que vocês conseguirem com qualidade, tá? Não vão fazer só por fazer. Tô vendo que tem muitos aí prestando atenção sim nas atividades, né? E estão respondendo de conforme realmente o estudo, e eu espero que assim continue e que a maioria adote isso, né? Que faça uma atividade bem feita, com seriedade, né? Pensando realmente que vocês têm que estar buscando formas de aprender, por mais que a gente não esteja tendo as aulas presenciais, né? Mas a gente sempre vai estar absorvendo alguma coisa que a gente está entrando em contato. Nada é à toa, tá bom? Então vamos aproveitar qualquer coisinha que a gente puder aqui ter, e por isso que eu tô fazendo esses vídeos, né? Para ter mais coisas para ficarem aí para vocês, guardados na cabecinha de vocês, né? De algo que eu falei ou de algo que vocês viram aí no texto e que às vezes passou desapercebido e eu consegui trazer para vocês. Então tudo é válido, né? Principalmente nesse momento, né? Então, vamos pegar aqui, por meio das atividades, a gente vai pensar um pouquinho sobre o conteúdo do material, tá? Então, a semana 1, né, dentro desses vídeos, como eu quero fazer vídeos mais curtos, né, para até mesmo, né, garantir que vocês vão assistir, eu vou pegar de 2 em 2 semanas para a gente poder trabalhar aí num tempo bacana, tá? Então, a gente vai começar aqui pela atividade da semana 1. Né? Na semana 1, a gente viu lá pelo conteúdo vários conceitos que estão sendo colocados, conceitos importantes, conceitos que são interessantes vocês entenderem, porque esses contextos, né, de eugenia, dessas teorias raciais, racistas, né, que surgiram ao longo ali do século XIX, toda uma forma de tentar explicar ali as diferentes culturas, né, humanas ali que começaram a ser percebidas muito pelo contato, né, que os europeus começaram a estabelecer, que eles já tinham, né, um contato com outras comunidades, né, principalmente na Ásia e na África, né, ao longo de todo o processo histórico. Mas, se a gente for parar para pensar, né, ele foi se deparando também com outros lugares, principalmente após o processo de colonização, né, que foi saindo ali daquele chamado Velho Mundo, né, e foi expandindo e conhecendo um novo mundo, né. Então, isso vai trazendo ali maiores ali formas de se analisar essas diferenças, essas diversidades culturais, né. Fora também que ao longo do século XIX você passa a ter ali várias descobertas, né, de crânios, de formas de seres humanos que eram totalmente diferentes, né, daquilo que se conhecia até então, que se percebe até então, né, e começa ali a trazer maiores evidências de como que o homem ali foi evoluindo, né, foi se diferenciando, se transformando, se modificando, né, através dessa observação ali, né, biológica, do tamanho do crânio, tamanho da mandíbula, dos dentes, etc., que foram sendo percebidos pelo encontro de fósseis, né. Então, tudo isso faz aumentar cada vez mais, ao longo principalmente do século XIX, né, vários conhecimentos, principalmente, né, o darwinismo social também, que vai se pautar muito nessa diferenciação fisiológica, né, do tamanho do crânio, do tamanho da mandíbula, né, da dentição, para poder ali definir, né, aquelas raças que seriam mais consideradas animalescas, né, mais primitivas, porque estariam perto mais ali dos primatas, né, ou dos macacos, né, e aqueles que estariam mais evoluídos e que possuiriam então traços diferenciados, né, como por exemplo uma redução ali do tamanho dos dentes, né, da mandíbula, uma redução ali do tamanho do crânio, mas um cérebro, né, que é maior, né, o tamanho do cérebro maior,
e assim por diante, né, que vai trazendo ali toda uma análise, né, e de diferenciar realmente aquelas raças que seriam taxadas como superiores, que no caso a gente sabe muito bem que a princípio, né, dentro dessas teorias raciais, que né, diferenciavam os seres humanos por raças, né, aí seria o branco, né, a raça considerada obviamente superior, né. Então, quando a gente já vê essa análise eurocêntrica, né, porque querendo ou não, né, são teorias que nascem ali na França, na Alemanha, e que vão se difundindo ali, né, inclusive posteriormente no Brasil também, como análises, né, explicações, é, e até vão fazer parte das políticas, né, que vocês viram aí no material, chamadas de eugênicas, né, ou seja, que é de trabalho realmente de limpeza racial, né, por meio do que? Da genética, né, porque se o problema, então, era biológico, se eu tinha traços biológicos, né, eu percebi isso pelo crânio, né, por exemplo, né, e que mostravam, né, que o branco, então, tinha uma maior estrutura física, então ele, por isso, ele aprimorou mais as leis, aprimorou ali a sua força por meio da utilização de armas de fogo, né? Ele tem um governo ali estabelecido, organizado por meio de leis, por meio de um aparato das Forças Armadas, tem todo um conjunto ali de juristas que formulam as leis, né? Então tem toda uma organização que outras sociedades, né, percebidas, principalmente na África, né, não tinham, não possuíam. Né? Então, por isso eram tidas ali como menos evoluídas, né? Consideradas por vezes até selvagens, né? Bem próximas realmente àquilo que seria os primeiros seres humanos, né? Os primatas, né, que não poderiam ser observados ali no pleno século XIX, mas que tinham uma certa possibilidade de serem compreendidos por meio daquelas comunidades ali que não tinham ali ainda nenhuma definição do que eram leis, de que era até a palavra escrita, o alfabeto, então por isso eram vistos enquanto selvagens, né, e foram na crença de várias entidades, né, espíritos, etc., coisa que para eles era tido como realmente uma demonstração de conhecimento infantil, né, atrasado. Então, quando a gente vê essas noções, né, que não são só eurocêntricas, mas também etnocêntricas, ou seja, traz ali uma noção de que uma cultura, ela é um modelo, é uma referência e que vai, a partir dela ali, definir ali o que seriam as demais, né, se são selvagens, bárbaras, etc. Então, a gente vê que isso ocorre não somente pela cultura do branco, né? Até a cultura também, né, dos ditos, né, primitivos, né, ou membros de sociedades tribais, né, de comunidades, eles também têm essa visão etnocêntrica, né, de olhar a cultura do outro por meio da cultura dele. E o que acaba acontecendo isso? Quando eu vejo a cultura do outro pela minha cultura, eu vejo como a cultura do outro como algo estranho, como algo bizarro, né? Então aí o que acontece? Igual tá aí na charge, né? O branco rindo, né, dos nativos ali, cultuando um totem, né, que é um símbolo, né, que representa ali toda uma ancestralidade, uma ideia de ancestralidade, que muitas dessas comunidades tribais, né, relacionam muito as suas características, as características ali da sua tribo com as características de animais, né? Então, se eles são de caçadores, vão ser reconhecidos provavelmente pela águia, né? Se são comunidades que vivem mais de pequenos furtos, vamos dizer assim, né? Vão lá em outras comunidades e capturam certas coisas, né? Caças e alimentos que eles coletaram, aí eles vão ser associados a corvos. Então, isso mostra muito a origem, aquilo que eles acreditam, né, que é a característica deles mesmos, né, que faz parte da história deles, né, então, e isso vai estar muito atrelado, né, da onde que eles surgiram. Então, por isso que eles se relacionam muito aos animais, né, e cultuam aí essas esculturas, né, os chamados totens, né, que seriam esses símbolos que representam realmente algo que os identifique, né. Então, a cruz também,
né, um símbolo disso, né, mas para a cultura do branco, né, para a cultura ocidental que nasce muito com o cristianismo, né, então, mas para esses nativos, né, das sociedades tribais, né, igual estão ali atrás já rindo dos brancos, pelo fato deles estarem acreditando ali num homem ali, né, crucificado, né, então há um etnocentrismo por ambas as partes, né, então é isso que está sendo colocado aqui por essa achagem, né, e que está sendo perguntado. Quando a gente fala aqui sobre a questão 2, né, da semana 1, ela está trazendo ali um trecho, né, de um livro do Florestan Fernandes, que é um grande sociólogo brasileiro, né, autodidata, né, que ele foi buscando estudar por ele mesmo, né, porque ele era de família humilde, né, mas ele foi, inclusive, professor do Fernando Henrique Cardoso, né, então ele foi angariando ali por meio do estudo, né, um reconhecimento gigantesco, né, grandes ali, representantes de intelectuais, né, na sociedade brasileira, é o Florestan Fernandes. A mãe dele, inclusive, né, era empregada doméstica, né, então ele foi realmente vencendo por meio dos estudos. Ele tem uma história interessante. Então ele traz ali no seu livro, né, que está na fonte, aí, a integração do negro na sociedade de classes, exatamente é isso que ele vai trazer. Ele vai analisar ali, porque até então trazia-se muito aquela noção ao longo dos anos 30 do século XX no Brasil, de uma democracia nacional. Né? A imagem do Brasil estava muito atrelada a algo positivo, que buscava realmente diferenciar o Brasil dos Estados Unidos, por exemplo, onde que o racismo era muito mais evidente. Por meio de leis realmente muito claras, né, que diferenciavam, né, os direitos dos negros e dos brancos, né, coisa que não existia bem no Brasil, né, de forma tão clara. Então, começou-se a trabalhar, então, com toda uma história, uma narrativa que mostrasse ali que o Brasil era diferente de uma forma positiva, né, e que ele se diferenciava dos outros países como os Estados Unidos, por ser um país que realmente tem uma miscigenação forte e que já demonstraria por si só uma harmonia entre as raças. E o Florestan Fernandes vai trazer exatamente uma desmistificação, ou seja, vai mostrar realmente que aquilo ali não se diz na realidade, né, existente. Né? Então ele vai trazer por meio desse livro, mostrar como que foi ali a inserção do negro na sociedade após o fim da escravidão. Ele vai pegar muito um exemplo de São Paulo, mas lógico que a gente pode sim expandir isso para a realidade nacional, né? Então, essa questão ali é que ele vai mostrar e que está sendo questionada aí pela questão, tá? E ele mesmo deixa bem claro, né, que foi um destino dado para o próprio negro. Ele que tinha que se adaptar, ele que tinha que se reeducar, ele que tinha que, né, corresponder. Mas ele não era visto, então, portanto, como um ser que correspondesse às ansiedades daquela sociedade de classes. O que seria uma sociedade de classes? É uma sociedade que, né, os indivíduos se diferenciam pela capacidade econômica e por aquilo que eles têm para oferecer no mercado de trabalho. O negro não era visto, principalmente após a abolição da escravidão, como uma mão de obra a ser valorizada, que tinha um valor. Muito pelo contrário, eram os brancos, porque você tinha toda uma tendência de querer evoluir, né, trazer progresso para o Brasil por meio do branqueamento, né, aí que traz essa teoria da eugenia, né, que é por meio ali de eu trazer maior quantidade de brancos para o país, a tendência, você tinha até teorias que eram levadas em debates, né, internacionais, né, como do João Batista, por exemplo, que foi um dos pensadores que levou essa teoria, que acreditava que daqui 100 anos, né, isso ali em pleno início do século XX, né, falava isso, né, que daqui a 100 anos a tendência é no Brasil você ter brancos, né, que eles acreditavam nisso, que por meio ali de trazer maior ali genética branca, por meio de uma população maior vinda da Europa, né, de imigrantes europeus, traria o branqueamento e o progresso para o Brasil. Então, lógico, né, que isso vai sendo enfatizado pelo mercado de trabalho, que vai priorizando ali o branco, né, como uma mão de obra. Né? E que era também apta, né, ao trabalho livre, que é outra característica do sistema de classes, né, que é um trabalho
livre, remunerado, assalariado. E acreditava-se e colocava-se que o negro não era apto a esse tipo de trabalho livre. Ele estava acostumado ao trabalho escravo, forçado, né, com punições físicas, infelizmente, tá? Então, por meio dessas explicações, creio eu que já dá para auxiliar vocês aí na resposta, né? Em relação aqui à semana 2, aí vai trazer um pouco mais aprofundado essa desmistificação que o Florestan Fernandes contribui, né, para realmente mostrar que o Brasil não tem em si essa democracia racial, né? E vai novamente trazer vários outros conceitos, né? Como que todos esses estão em negrito, né? São conceitos que são importantes dentro da sociologia e que foram ali debatidos e que fizeram parte de vários estudos importantes dentro da sociologia, como classe social, a ideia de mobilidade, a própria noção de poder, né? A questão também da violência, né, do que é a juventude, né, do problema social, né, tudo isso faz parte, né, da sociologia, daquilo que são problemas que são levantados e estudados pela sociologia. Então, quando a gente pega no exercício 2, ele vai trabalhar com todas essas problemáticas, né, essas questões que a sociologia busca entender e estudar. Então, ele vai trazer aqui como exemplo a questão da raça, né? Então, aí você tem, pegando ali por diversos setores, né? De graus diferentes, né? De valorização salarial, né? De status, né? E que vai mostrando ali qual que é a participação do negro dentro destes cargos. Então, aí a gente tem um exemplo aí, né, de conselho, que não vai adiantar muito eu dar um zoom aqui agora, porque já deve estar distorcido um pouco a imagem. Então, acompanhe aí pela apostila de vocês, tá? Então, aí você tendo pelo conselho administrativo, né, a porcentagem de negros presentes e representados, né, pelo azulzinho aí, a importância da matemática, né, nessa relação de você conseguir interpretar ali dados, né, numéricos, né, porque eu tô falando ali de porcentagem, que representa uma quantidade ali em unidades de pessoas, né. Então aí eu tô reparando uma quantidade de pessoas de negros dentro do quadro executivo, né, dentro do quadro de gerência, de supervisão, de quadro funcional, de trainees, estagiários e aprendizes, né, onde você vê que é muito maior a participação, né, ou seja, não é nenhum cargo ainda efetivo, é um cargo menor, né, e você tem maior representação ali do negro, da população negra nesse tipo de cargo. Aí a charge, né, que vai trazer também, novamente, reforçar, né, aquilo que o Florestan Fernandes trazia, a não existência de uma democracia racial, a não existência de uma sociedade que tratasse as raças de forma igual, né, com equidade, né, dando as mesmas condições, né, segundo a capacidade real de cada um. Né, e não pela a dita capacidade que um teria ou outro teria por questão da sua cor, o que a gente sabe que não pode ser definido, né, a maior capacidade ou menor capacidade pela sua cor, né. Então, quando a gente vai ver nessa charge, é exatamente isso, né, a ideia da pirâmide é trazer sempre essa questão, de que você tem um funilamento em algum momento, ou seja, você tem uma maior presença, menor representação, né, em algum momento, e é sempre aquele que está em cima, né. Então, aquele que sempre está em cima é em sua quantidade menor, né, os grandes ricos, né, aqueles que detêm grandes fortunas, né, que aí mostra, né, que tem aviões, né, iates, etc, né, muito recurso, né, muito dinheiro, né, tem aproximadamente ali, né, 90% de toda a renda daqueles que vivem de um salário mínimo, por exemplo, né, e 20% da população mais pobre que está ali na base, né, que é sempre ali a maior, né, eu sempre fico no lado maior porque essa é a maior parte da população, né, a maior parte da população vive com salário mínimo, no caso aqui do Brasil, né, então a gente percebe, né, pela pirâmide ela já traz essa noção, que você sempre tem uma quantidade pequena de indivíduos que estão ali acima,
né, e uma grande quantidade de pessoas que estão ali abaixo, né, mas sempre abaixo, né. Então quando a gente fala lá, né, aí você vê, os grandes ricos são o quê? Brancos, né. Tem democracia racial sim, eles falando, né, aí os lá de baixo, né, vão falar, né, só se for aqui embaixo, porque aqui embaixo, né, você tem, ah lá, branco, a mulherzinha, né, se você for ver de camisetinha amarela ali, né, ela é branca, né, ela é branca, né, você tem um homenzinho lá atrás, de camiseta verde também branco, então, ou seja, só se for ali, né, que todos ali estão numa mesma condição, né, de ter que viver ali matando um leão por dia, né, é a condição igual entre eles, né, a condição igual de não ter como acessar a um serviço de saúde de qualidade, né, de segurança de qualidade. Então, por meio dessas percepções de uma crítica social por meio da charge e de dados quantitativos, né, por meio do gráfico, né, o que a gente pode perceber, então, portanto, né? Existe essa democracia, ou seja, né, existe esse tratamento igualitário de condições iguais entre brancos e negros, né? Então, é isso que essas questões estão trazendo. Estão bem tranquilas, são vários conceitos, são, mas assim, no frigir dos ovos, são conceitos ali simples de se entender, tá? Vocês tendo essa ideia base do que eu tô falando para vocês, vocês pegam, leiam, né, um conteúdo para ver se não vai ficar mais claro, tá? Tendo isso em mente que eu falei, beleza? Qualquer dúvida me procurem no Conexão Escola, se tiver meu contato pelo WhatsApp também podem me procurar, tá? E eu estou aqui à disposição. Até mais.